Esse é o módulo de estoque. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente guarda as nossas peças, as diferentes formas de estocar. Tem as caixas pequenas, tem as caixas grandes, tem os varais, tem os pallets. E de acordo com o peso e sensibilidade da peça, a gente enquadra em um tipo de estoque. Vou mostrar para vocês os tipos de estoque que a gente mais usa aqui, que são as caixas e os varais. Esse daqui é uma caixa de feira normal, né? Só que essa aqui a gente mandou personalizar, a gente colocou nosso logo. Ela é de medida, ela tem 55 por 35 por 30 de altura. Ela é a que a gente mais usa, praticamente 60% do nosso estoque estão nessas caixas pretas, porque nessa caixa cabe mais ou menos 40 peças. Então, se você for imaginar, se você fizer empilhar elas, vai caber muita peça e vai dar bastante tempo para você trabalhar. Essa daqui é uma caixa grande, né? Ela é um pouco maior, a gente usa muito também. Ela tem 76 por 56 por 30, é uma medida boa aí. E aí, qual que é a diferença dessa caixa para essa? Além dela ser maior, lógico, a gente coloca nelas produtos grandes que são sensíveis. Então, são produtos que não poderiam ir para os varais, por exemplo. O varal que a gente chama é essa estrutura aqui. Essas barras aqui, elas são de 15 milímetros. E aí a gente pede para cortar, então, de 1 metro e solda a cantoneira. Aqui vai preso as peças em ganchinhos. São esses ganchinhos aqui, que a gente mesmo fez. A gente pede barra de 3 milímetros, também cortada em 15 ou 20 centímetros. E depois a gente dobra ela na morsa. E aí a gente faz vários ganchinhos. Então aqui vai caber de 10 a 12 peças. E a gente costuma colocar a parte de amortecedor, né? Torre telescópio, manga, mola, barra estabilizadora, caixa de suspensão. Todas essas peças que são compridas, são desajeitadas. Às vezes até caberia elas na caixa. Mas por elas serem muito pesadas, é perigoso acabar danificando uma peça, ou a caixa ficar pesada demais, estragar a caixa. Então a gente acaba levando elas para o varal, que elas ficam bem organizadinhas ali, fácil de remoção, né? Então o varal é muito bom, a gente usa demais. A gente também tem umas caixas de ferro, né? Que a gente comprou em lugar de sucata mesmo. Às vezes você consegue pagar 200, 300 nessa caixa de ferro. Ela é um pallet de ferro que é empilhável. Então é muito útil também. Então a gente coloca pinça, manga de eixo, bandeja, disco, que são bem pesados mesmo. Que eles são curtos demais para ficar no varal. Então talvez no varal ficaria difícil de pegar elas. Então a gente coloca nessas caixas de ferro. A gente estoca as rodas, né? Que a gente decidiu por separar todas as rodas de pneu. A gente consegue organizar muito melhor, porque as rodas são menores, elas são mais fáceis de você organizar. A gente fez uma prateleira também só para colocar elas tudo em pezinho. Ficou muito bom, vou mostrar para vocês também. A gente tem os tanques que a gente estoca nas sucatas, então as sucatas que a gente fica lá fora, a gente aproveita elas como estoque também. Então a gente estoca tanque, estoca pneu nas sucatas lá de fora. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como a gente faz a utilização de cada modelo de estoque. Vou apresentar para vocês as caixas pequenas que a gente tem aqui. Elas correspondem a praticamente 60% do nosso estoque. A gente tem 40 mil peças anunciadas, 30 mil elas estão nessas caixas pequenas. Porque elas cabem muita peça e elas são empilháveis, então é muito mais fácil de estocar peça nelas. Ela tem medida 56 por 36 por 30 e cabe mais ou menos de 30 a 40 peças por caixa. A gente separa nossas caixas da seguinte forma. Aqui no caso elas estão em um porta-pallet, mas se você não tem essa estrutura, não tem esse dinheiro para fazer esse investimento, você pode fazer elas direto no chão. Tem pilha 5 caixas e faz várias fileiras, não tem problema. No porta-pallet ela fica mais fácil que você consegue fazer vários degraus delas, né? Aqui no chão, a gente coloca 4 caixas empilhadas e a gente separa elas por peso. Vou explicar para você como que fica separada aqui cada tipo de caixa com o seu peso. Aqui no caso, como elas estão empilhadas em 4, a gente numera elas da seguinte forma. Essa de cima é a caixa 1 de 4, porque ela é a primeira de uma fileira de 4. A segunda é a caixa 2 de 4, 3 de 4 e a 4 de 4. Para que a gente faz essa nomenclatura? Porque essas caixas elas vão vazias para a mesa de anúncio e o anunciante vai encher elas.
Então, o anunciante ele tem que ter uma noção de posição dessas caixas na prateleira. Por quê? Porque se essa caixa, que é a primeira caixa de uma fileira de 4, tiver muito pesada, toda vez que ele tiver que remover as outras 3, ele vai ter que tirar essa caixa super pesada para poder mexer nas de baixo. Então, essa primeira e essa segunda, elas têm que estar mais leve, porque elas vão ser removidas mais vezes. Então, essa primeira é a caixa mais leve, a de baixo é a segunda mais leve, a terceira ela já pode estar um pouco pesada, porque ela só vai ser tirada se você for pegar uma peça na última caixa. E a última caixa que fica lá embaixo, ela pode estar bem pesada. Então é a caixa de alternador, compressor, de suporte, porque ela não sai da prateleira. Você vai tirar todas as caixas de cima e vai vir por cima pegar a peça que você precisa. Essa aqui que está do meu lado é um exemplo de caixa 1 de 4, que ela é a caixa aqui de cima. Então a gente costuma colocar nela peças mais leves, consequentemente, peças mais sensíveis. Porque se eu colocar, por exemplo, essa peça aqui da fechadura em cima de um multimídia, eu não vou machucar ele, eu não vou quebrar ele. Então eu costumo colocar essas peças leves junto com peças sensíveis. Então aqui é, na maioria, plástico, peça bem pequenininha, módulos, e aí eu preencho essas caixas para ficar o mais leve possível e com os produtos sensíveis, porque elas vão ficar aqui em cima. Na segunda caixa, mesma ideia, eu coloco peças mais leves e peças mais sensíveis. Aqui eu já coloquei um exemplo de caixa que pode estar tanto na 3 de 4 quanto na 4 de 4, que é os que ficam mais perto do chão. Então nessas daqui, você vai colocar peças de ferro, que não tem problema ficar em atrito com peças pesadas, e peças pesadas, porque as caixas vão ficar ali embaixo. Então você não vai precisar remover elas para mexer nelas. Então você consegue deixar ela no chão e mexer por cima. Então a gente faz essa diferenciação e a gente marca elas, ó, se a gente tem etiqueta, e atrás tem a marcação de peso. 1 de 4. Quando vai lá pro anúncio, ele já sabe que ele só pode colocar peça sensível. 2 de 4, só peça sensível. 3 de 4, uma caixa já balanceadamente pesada. E na 4 de 4 ele pode colocar compressor, alternador, suporte, coxim, que não vai ter problema. O estoquista ele não vai ter que tirar essa caixa para mexer nela. E o mesmo serve para os outros níveis. Que nem aqui no nível de cima, a gente já tem 3 caixas empilhadas. A gente não colocou 4 caixas, porque aqui talvez ele já tenha que usar uma escada. Então, para ele remover 3 caixas para mexer na última, já fica mais difícil. Então, a gente colocou já no segundo andar 3 levels. Então, no primeiro é 1 de 3, 2 de 3 e a 3 de 3. A 3 de 3, que vai ficar sempre no porta-pallet, mesma coisa, bem pesada, porque dificilmente o estoquista vai ter que tirar ela de lá. Num terceiro e quarto level que a gente tem aqui, a gente só empilhou 2 caixas, porque ele já vai estar alto na escada, e aí ele não vai conseguir ter uma mobilidade muito grande para tirar um número de caixas. Então a gente só colocou para tirar uma caixa, ou vai estar no nível de cima, ou vai estar no nível de baixo. Então ele não vai precisar ficar se mexendo muito na escada, que a gente já achou perigoso. Então foi dessa forma que a gente organizou as caixas pequenas, divididas por sensibilidade. Então as de cima pode ir um multimídia, de repente, pode ir um retrovisor, uma lanterna, porque só vai estar com peça leve. E as de baixo já pode ir peças de ferro, porque vai estar junto com peças pesadas. Então não tem perigo de quebrar. E isso daqui o anunciante que tem que estar ciente, porque é ele que vai montar essas caixas aqui. O estoquista só vai ter o trabalho de pegar e colocar no lugar, e depois na hora de vender, quem embala só vai ter o trabalho de tirar e pegar a caixa. Aqui na Salvador Lucchese, como a gente começou há muito tempo atrás, talvez não seja o melhor jeito de fazer agora, mas eu vou explicar para vocês como que a gente deu nome nessas caixas, né? Então aqui a gente tem um corredor de caixa aqui, e atrás delas tem caixa do outro lado. Então num porta-pallet cabem 2 caixas, uma atrás da outra. E a gente escolheu por fazer esse lado de cá é par, e o lado de lá é ímpar. A caixa 1 vai estar aqui, a caixa 2 vai estar aqui. A caixa 3 vai estar aqui, a caixa 4 vai estar aqui. Então, quando vende alguma peça e eu falar, por exemplo, está na caixa 11, meu estoquista já vai para o lado de lá do corredor. Ah, está na caixa 30, então o estoquista já vai para o lado de cá do corredor. E a gente começou da parede até para cá, na ordem crescente. Então, a caixa de lá é 1,
Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí acaba, enche toda uma fileira, aí passa para de cima. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim vai. Lá a gente começou no 1, aqui a gente já tá na 1.500. Então a gente veio crescendo de lá, aqui é lá do par e aqui é lá do ímpar. O que eu já vi as pessoas usarem e eu achei bacana é dar nome pro corredor. Que nem esse corredor é o corredor A e o corredor de lá é o B. E aí se você tiver um terceiro corredor, cada face da prateleira é uma letra. Então, por exemplo, eu falo, é a caixa 1 da caixa 1A. Então ele sabe que ele vai ter que ir lá na 1 e é o lado A da prateleira. E aí cada face, ela começa e termina. Então lá começa na 1A e termina na 1000A. Lá começa na 1B e termina na 1000B e assim por diante. Então você consegue fazer etiquetas de localização com números menores e aí cada lado da sua prateleira começa e termina. Para você que não tem porta-pallet, opte por colocar essas caixas no chão. Aí você já consegue empilhar 5 ou 6 caixas. E aí você faz algumas fileiras. Então, você pega faz uma fileira com uma de cada lado assim. Você pode botar nome por corredor, então você coloca corredor A, corredor B, e aí você faz vários corredores dessas caixas pequenas, que vai caber muita peça, muita peça. Para você ter noção, cada caixa aqui mais ou menos 40 peças. Se você empilha 4 caixas, já vai caber 160 peças só em 4 caixas empilhadas. Então você vai ter muito tempo para trabalhar nessas caixas pequenas. Aqui a gente já tem outra modalidade de estoque, que são as caixas grandes. Também são caixas de feira, você acha elas para comprar na maioria usada, tá? Essa daqui a gente comprou já usada, a gente não... Diferente das pretas, a gente não tem o nosso nome, nosso logo, mas elas são muito úteis, muito. Porque são peças que não são grandes o suficiente para colocar em varais ou pallets, mas também não são pequenas o suficiente para ficar nas caixas pretas. Porque, por exemplo, essa tampa do porta-luva, se eu coloco ela numa caixa preta, eu mato a caixa. Vai ser muito difícil eu conseguir caixas para ficar fazendo um mosaico lá e às vezes eu acabo esvaziando aquela caixa. Ela vai ficar com 10, 15 peças por conta de uma peça grande que eu coloquei lá. Então eu coloco essas peças maiores que são desajeitadas em caixa grande. E elas também servem para produtos que são sensíveis. Por exemplo, no varal, eu também coloco produtos que talvez caberiam na caixa grande, mas eles são muito pesados. Então, se eu misturar uma tampa de porta-luvas ou acabamentos plásticos que são grandes, junto com produtos pesados, vai acabar quebrando. Então, aqui eu coloco produtos grandes que são sensíveis. Porque os produtos grandes que são pesados e são de ferro, eu coloco nos varais, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa caixa grande aqui, ela tem 57 centímetros por 76 por 30. Então ela é bem comprida. Então ela cabe bastante produto. Aqui eu sigo a mesma lógica das caixas pequenas. Então elas são divididas por peso. Então as peças mais sensíveis e mais leves vão em cima e as caixas que não tem problema de estética, né, como mangueiras, eu acabo colocando elas lá para baixo porque talvez tenha algum produto mais pesado lá junto com elas. Então eu separo elas aqui por peso, eu marco sempre o peso atrás da etiqueta com o número da caixa e eu mando elas vazias para o anúncio e o anúncio traz elas cheias aqui para mim. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente organiza os varais, né? A gente organiza eles por altura. Então cada nível tem o seu comprimento, né? Aqui no chão a gente aproveita os varais para colocar motor embaixo, usar o chão também como estoque. Então a gente coloca ele numa altura boa para colocar peças não muito compridas também, então isso já é uma regra. As peças de chão não são compridas para poder usar o chão delas. Então a medida que a gente usa aqui é de 1,50 do chão até o começo da prateleira, que dá para você colocar essas peças mais curtas, mola, bandeja, as homocinéticas mais curtinhas, então a gente coloca aqui e aí acaba usando o chão para colocar pallet com motor. Já no segundo nível, a gente usa de 1,10, que a gente já não usa mais aqui o chão. Porque se eu colocar alguma coisa aqui no chão, ele vai acabar prendendo os meus ganchinhos e vai dificultar a retirada dos produtos. Então eu não uso essa parte de cima.
Então tem 1 e 10 aqui. Aqui eu já coloco as mangueiras de ar-condicionado, que é desajeitado de colocar em caixa, que elas são mais compridas. Homocinética um pouco mais compridas, travessas. E aí, lá no de cima, a gente faz ele mais comprido, com 1,50 também, sem aproveitar o chão. A gente coloca já alma, que é bem maior. A gente já coloca barra estabilizadora, mangueiras bem mais compridas. Então, a gente usa esses diferentes tamanhos para usar, para deixar comprimentos de peças diferentes também, para você conseguir usar melhor o seu estoque. Então, aqui nos varais, 1,50, 1,10, 1,50, peças mais curtas, peças medianas e as peças mais compridas lá para cima. Consequentemente, as mais compridas, leves, né? Porque se você botar alguém para tirar lá numa escada, vai conseguir tirar com mais facilidade. E as mais curtas também, mais pesadas. Para também me ajudar, que elas estão aqui embaixo, eu vou conseguir utilizar os 2 braços, né? Que talvez lá em cima você não consiga. No varal, é bastante importante você prestar atenção na onde você vai montar essa estrutura, porque é importante que você tenha acesso no varal dos 2 lados, né? Para que você consiga colocar a maior quantidade de peças. Por exemplo, esse varal aqui tem quase 15 peças. E aí, se eu não conseguisse acessar o fundo dele, ia ser muito difícil de eu retirar essas peças para pegar a última peça lá do outro lado. Então, esse varal eu consigo acessar dos 2 lados. Se a peça estiver muito mais para lá, eu consigo acessar pelo outro lado. Então aqui, vou mostrar para vocês como as peças ficam. Desenganchei ela aqui. A maioria das peças, elas têm a entrada de parafuso, né, que facilita para você colocar o ganchinho. Aí ela fica pendurada aqui pelo ganchinho. Se não tiver a entrada de algum parafuso para você passar o ganchinho, é bom você amarrar um fitilho e fazer uma cordinha para passar o ganchinho e colocar ela no varal. Aqui a gente dá o nome nos varais da seguinte forma. A gente tem as prateleiras, as fileiras de prateleira assim, e a gente tem as prateleiras assim. Aquela prateleira, primeira prateleira ali, ela é a número 1. E ela tem 3 níveis. Então, é a prateleira número 1, nível 1. Aí tem a prateleira número 1, nível 2. A prateleira número 1, nível 3. Então, é 1.1, 1.2, 1.3. E aí vem os números do varal. 1.1, varal 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora lá, 1.2, varal 1, 2, 3, 4, 5, para ajudar na hora que for pegar a peça, ou a pessoa que está pegando, ela saber exatamente onde está. Então, quanto mais específico for a sua localização, mais fácil vai ser dele achar. Então, ele vai já saber em qual prateleira que está, em qual nível que está e em qual varal que está. A próxima é a prateleira número 2, aí vai ter nível 1, 2 e 3. Então, 2.1, 2.2, 2.3. Varal 1, 2, 3, 4, 5. Os varais começam sempre de 1 a 10. E aí o que vai mudar é em qual prateleira e em qual nível que está. Então aqui já é 2.1, varal 3. 2.2, varal 10. E assim vai, até acabar a sua prateleira. Então, dessa forma, eu acredito que fique mais fácil de achar as peças, porque você consegue descobrir o número da prateleira, o nível que ela tá e o varal que ela tá. Bem específico. Essa é a nossa estrutura de pallet, tá? A gente costuma colocar as peças em cima de um pallet e traz ela para o estoque. Aqui, como a gente verticalizou, o chão, ele fica com o pallet para facilitar a remoção, porque eu não tenho acesso à parte do fundo lá. Ia ficar bem difícil se eu fosse pegar um câmbio, no caso aqui são câmbios, né? Um câmbio lá no fundo, sem ter que remover eles. Então aqui a gente colocou com pallet para facilitar a remoção. Nos 2 níveis que eu consigo tirar sem equipamento, eu cortei a parte de baixo do pallet para ele encaixar na prateleira, e aqui eu ganhei 20 centímetros. Essa prateleira de baixo aqui com pallet, ela ficou com 67 centímetros. Essa daqui sem pallet ficou de 43. Ganhamos 16 centímetros só fazendo a melhoria do pallet encaixar na prateleira, porque aqui eu não vou precisar de equipamento. Desse nível para cima, eu já coloquei pallet normal de novo. Então, tá o pallet com a peça em cima. Porque daqui para cima eu só vou conseguir retirar com a paleteira elétrica. Então, a gente verticalizou também a estrutura de pallet e a gente otimizou
os primeiros andares para caber o máximo possível. Então a gente ganha aqui 17 centímetros nesses 2 níveis que a gente tirou a altura do pallet. Então do nível 3 para cima, os produtos já ficam catracados no pallet, para facilitar depois a remoção, sem correr risco de cair. Aqui a nomenclatura que a gente usou na prateleira é seguindo a mesma ideia dos varais, tá? Então aqui essa é a primeira prateleira da parede, né? Então, ela é bem na primeira da ordem. Então ela é 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e aqui a gente separou por pallet. Então esse é 1.1 porque é a prateleira 1 e o nível 1, pallet 1. E aqui a gente 1.1, pallet 2. Esse é 1.2, pallet 1, 1.2, pallet 2. E assim por diante. 1.3, porque ela está no terceiro nível. Pallet 1, 1.3, pallet 2. E assim vai. 1.4, 1.5, 1.6. Identificando que a prateleira é o número 1 e o nível dela é 1, 2, 3, 4, 5. Então assim facilita também na hora de encontrar sua peça. Essa aqui é a estrutura que a gente usa para estocar lataria, né? Tanto porta, tampa traseira, que são de carro hatch, quanto capô. A medida dela é de 1,35, então do começo da prateleira até o final. Foi uma medida boa que a gente encontrou para entrar até as portas as maiores, né? Entrar alguns capôs também que sejam menorzinhos. As tampas traseiras entram bem, para não também desperdiçar muito espaço para cima. Que aqui cada espacinho conta. Então as portas elas ficam deitadas. A gente usa para separar elas aqui uma fita de arquear, é uma fita plástica que a gente compra de rolo e ela vem na pressão. Então você pega a catraca ela até ela ficar bem durinha e prende ela. Então a gente usa um V. A gente vem um trançando para cá na prateleira e um trançando para lá. Porque na hora que eu for colocar as portas aqui, se eu não colocar nenhum tipo de separação, vai ficar uma apoiando na outra. E aí é perigoso na hora de tirar uma, acabar riscando. Então, para elas não ficarem apoiadas uma em cima da outra, a gente usa as fitas de arquear. Que a gente consegue colocar 2 portas por espaço, e aí fica mais fácil de removê-las depois. A gente também separa aqui por nível da prateleira, por altura e por pallet. Então, aqui é pallet 1 e pallet 2. Nesse espaço aqui, cabe mais ou menos de 12 a 15 portas. Você consegue colocar bastante porta aqui, sem uma ficar apoiando na outra, sem uma ficar arranhando a outra. Ajuda a gente bastante para estocar lataria. Esse daqui é o estoque que a gente usa para peças pesadas, né? Então é a caixa de ferro. Ela é uma caixa pallet, então ela é empilhável. Aqui a gente já tem 2, ela tem um pezinho aqui que encaixa, que diminui o risco dela cair. Aqui a gente coloca pinça, manga, bandeja, peças bem pesadas que talvez daria para ir numa caixa, mas se eu colocasse elas numa caixa ia ficar difícil a remoção, ia ficar muito pesada, talvez ia até acabar estourando a caixa por conta do peso. E nos varais também ia ficar, ela é muito pequenininha, que nem se eu coloco uma pinça lá no varal, ela vai ficar escondida entre outras peças, então vai ficar difícil de eu tirar ela. Então a caixa de ferro foi a melhor solução que a gente encontrou. Ela é uma caixa grande, ela tem 1 metro por 80 por 50 de altura. Aqui cabem mais ou menos 50 peças. E eu consigo empilhar ela. Então, se você tiver uma empilhadeira aí de uso ou uma paleteira elétrica, você consegue colocar até 4, 5, 6 caixas de ferro uma em cima da outra. Que otimiza espaço também. Porque se elas ficassem tudo no chão, você ia ter que ter uma área grande para você conseguir acomodar ela. Como ela é empilhável, você consegue colocar 6 caixas ocupando o espaço de 1 metro por 80. Então ela é muito boa para estocar esses produtos mais pesados. Essas daqui são nossas prateleiras de roda. Como eu disse lá no começo do vídeo, a gente decidiu por tirar os pneus, justamente para facilitar o estoque. Talvez se elas estivessem com pneu aqui, o espaço ficaria bem mais reduzido, elas ficam desajeitadas por conta do tamanho, né, que fica muito grande. Desmontando as rodas, elas ficam mais fáceis de colocar uma atrás da outra, só que aí a gente não pode mais empilhar, né? Então a gente preferiu colocar ela nesses tipos de prateleira. É barra de ferro com abraçadeira de ferro também, ou você pode fazer essa estrutura de solda. Então ela vem com 2 barras correndo até o final, e aí eu coloco a roda equilibrada nessas barras. Aqui a gente fez 3 prateleiras, tem 4 níveis. Ficou muito boa dessa forma. Aí a gente consegue dividir elas por localização, né? Que nem aqui, mesma coisa.
Essa é a 1, porque tem uma divisória no meio. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ali vai ser a 2, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Então fica muito mais fácil de você tirar a roda, de você colocar a roda de volta e de você conseguir encontrar elas sem danificar, né? Essa daqui é a estrutura que a gente encontrou melhor para estocar os produtos grandes e pesados, né? São bem desajeitados. Que nem aqui a gente tem saída de escape, tem os quadros, né, que são terríveis de estocar, porque eles não conseguem encaixar muito bem. Então a gente encontrou, é um pallet de ferro também, só que ele é aberto nas laterais. Então é a mesma ideia da caixa de ferro, só que ela não tem lateral. É só a estrutura de baixo e o que divide ela são barras de metal. Então essa barra aqui eu consigo colocar da altura que eu quiser, porque é só o chãozinho aqui, ó. O pallet é só isso daqui. Então depois o tamanho da barra é eu que decido. Aqui a gente conseguiu colocar os quadros, eles ficam bem encaixados e eles ficam divididos também por nível. Então fica muito bom estocar desse jeito aqui. E se isso serve também para acabamentos plásticos muito grandes, que nem spoiler, acabamento do para-choque, que é muito comprido, a gente coloca nesses pallets de ferro aqui de fora. É importante essa estrutura também, porque aqui ficam só peças que aguentam o tempo, né? Então aqui elas vão tomar sol, vão tomar chuva. Então são peças do exterior do carro ou de mecânica que também acaba aliviando o interior do seu galpão. Porque essas peças ocupariam muito espaço lá dentro, onde você conseguiria colocar talvez uma quantidade enorme de caixa e caberia muito mais peça. Então a gente traz essas peças para fora, porque ela não tem problema com o tempo, e alivia a parte interior do seu galpão. Aqui, como vocês podem ver, a gente utiliza literalmente tudo. As sucatas que ficariam lá fora sem utilidade, a gente esvazia elas, não deixa nenhum tipo de resíduo e acaba usando ela para estoque também. Aqui a gente utiliza eles para estoque de tanque e estoque de pneu. São peças extremamente desajeitadas que a gente consegue colocar elas aqui dentro da sucata e acabar não machucando. Então aqui dentro tem mais ou menos 15 tanques. E a gente coloca eles aqui e a gente estoca no nome da sucata. Que nem essa aqui a gente desmontou, era uma Discovery 4, e a gente coloca estoque Discovery 4, que a gente sabe que está lá no pátio, dentro da sucata da Discovery. Então tudo aqui vira um estoque. Se tem espaço, a gente coloca dentro, nomeia, e aí todo mundo já sabe, está lá, estoque Discovery 4, ele vai vir aqui e vai achar o tanque. Não tem dificuldade também.